Olá, seja muito bem-vindo aqui no Bora em Frente, viu? A história de hoje, ela está no meu livro, chamado Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, e Agora o que eu faço com o bicho. É um livro que fala sobre o bicho-papão que existe dentro de nós, como medo, procrastinação e entre outros, né? Bom, mas deixa eu te fazer o pedido antes de contar essa história para você. Se você está gostando do nosso canal, do nosso conteúdo, deixa o seu like. Se inscreve também, se você ainda não se inscreveu, e ativa o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Então vamos lá, vamos à história. Ela era uma jovem de aproximadamente 24 anos. Pelas circunstâncias da vida, ela teve que começar a trabalhar muito cedo. Isso para poder ajudar os pais e ajudar nas despesas familiares, né? Bom, os pais a educaram com muito amor e com muito carinho e por várias vezes deixaram de ter para si para ela poder ter. Entende-se por ter, além do essencial, algumas roupas novas para ela ir a uma festinha, um estojo de canetinha hidrocor onde ela pudesse estar estampado o rostinho do personagem infantil do momento, enfim, um iogurte novo lançado no mercado recentemente e por aí vai. Bom, essa jovem estava cursando uma faculdade particular, onde ele havia ganhado uma bolsa de estudos. O que acontece? Embora com trabalho e estudo, ela sempre sentiu que conseguia alcançar os seus objetivos, mas sempre com muito custo, sabe? Ela tinha que se doar muito, fazer muita força, com muita luta. Nada para ela vinha de graça. Esse pensamento era um pensamento do tipo nadar, nadar e se Deus quiser eu não vou morrer na praia, né? Eles brotavam involuntariamente nela, né? Eles vinham repletos de sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo que ela sentia vontade de continuar, de não desistir, havia também um certo cansaço, uma sensação de que ela estava esgotada. Nos momentos em que a vontade de prosseguir era grande, ela se sentia mais feliz, né? Mais ativa. Mas ao contrário, quando vinha aquele abatimento, principalmente após um dia de trabalho e estudo, o seu dia não terminava feliz. Pois não era apenas um cansaço físico, sabe? Que uma boa noite de sono pudesse reparar. Não, era mais do que isso. Era uma sensação de venci o leão hoje. Bom, seus pais, sempre amorosos, a incentivavam. Vamos batalhar, só com trabalho duro que a gente consegue vencer na vida. Vamos que vamos, né? Mas, numa certa manhã, olha o que aconteceu. Essa jovem recebeu um convite do seu trabalho para poder participar de um encontro com outros profissionais que desempenhavam a mesma atividade que ela, a mesma função que ela. Ela era vendedora. Como não era o tipo de convite que podia ser recusado, não teve jeito. Ela foi. Lá, ela encontrou outras jovens vendedoras. Algumas só trabalhavam, outras como ela trabalhavam e estudavam, enfim, algumas reclamavam, sabe? Reclamavam o tempo todo do trabalho, chegava a ser engraçado, como ela me contou, né, na verdade. E outras ficavam em silêncio. Tinham algumas que não desgrudavam do celular, sempre atualizando as informações, né? E lá estava ela, a nossa jovem, tentando vencer mais esse leão. Mas pelo menos nesse dia ela não tinha a meta de venda diária, sabe, para bater. O encontro foi dividido em vários momentos. Bom, mas um deles chamou a sua atenção. Foi quando o palestrante, né, tinha um palestrante, ele fez a seguinte pergunta:
vocês acreditam que podem vender mais do que vocês vendem hoje? Olha isso. Todo mundo parou, né? Até o povo do celular parou, né? Acreditam que vocês podem alcançar resultados muito maiores do que a meta proposta pela empresa? A resposta foi um silêncio. E ele continuou, o palestrante. Ele disse: eu gostaria que cada um pensasse nas suas vidas e relembrassem os seus momentos de infância. Lembre-se de quando eram pequenos. Brincavam, não tinham preocupações, eram simplesmente alegres com o que tinham. E suas fantasias e criatividades eram livres para atuarem nos seus brinquedos, de qualquer tipo, ok? E vocês simplesmente viviam felizes. Bom, aí ele continuou, né, o palestrante. Vocês provavelmente não participavam das dificuldades, se é que elas existiam, né? Eu não conheço a vida de vocês, como ele disse. E quando eu falo em dificuldades, eu não estou falando somente a questão financeira, mas também nos relacionamentos familiares, né? Algumas doenças que eles ou seus amigos, seus familiares passavam, entre outras coisas, né? Enfim. E se vocês participavam disso, provavelmente eram mais espectadores, já que a gente está falando do tempo de criança, né? Das situações, apenas observando e aprendendo com o comportamento e algumas orientações dos adultos. Sei também, disse o palestrante, que alguns de vocês tiveram uma participação ativa nessas dificuldades, viu? Mas seja como for, algumas vezes seus pais brincaram com vocês, assim como os pais deles brincaram com eles. E várias frases ficaram ditas nessas brincadeiras, como por exemplo, veja bem, diz para ela, né? Cuide bem da sua boneca, ela é muito importante para você e custou muito dinheiro para mim, viu? Tive que suar para te dar essa boneca. Ou então outra, presta atenção como você chuta essa bola, você não sabe fazer nada direito, né? Quer ver outra? Não, para de brincar com esse brinquedo, só se for sentadinho, porque se ele cair, ele vai quebrar e eu não vou poder te dar outro. Alguém aqui conhece, né? Disse o palestrante. Além desses, ele disse assim, nós temos vários outros exemplos de frases que ouvimos e que ficaram guardadas na nossa mente e que possivelmente se tornaram verdades para nós. Verdades em que a gente acredita e que possivelmente, provavelmente, se tornaram algumas de nossas crenças enraizadas, fortes dentro da gente. E o mais interessante observar é que, por exemplo, quando um pai diz você não sabe fazer nada direito, essa crença se instala e nós passamos uma boa parte da vida achando que não fazemos nada direito. Só que agora, num outro contexto, numa outra situação. E como, gente, como isso interfere na nossa vida? Parece algo estranho falar de modo como os nossos pais falaram, né? Ou como os pais falam com os filhos, né? Mas, disse o palestrante, eu quis dar esse exemplo para ficar claro que na maioria das vezes os pais não fazem de uma forma proposital, muito menos com a intenção de criar uma crença que nós chamamos de crença limitante no seu filho. Mas, na verdade, os pais poderiam, de alguma forma, trazer uma orientação mais produtiva, tipo, né? Cuide da sua boneca, ela é muito importante para você. Ou então, assim, você acha que a sua boneca é importante? Como a sua boneca gostaria de ser cuidada? Né? O que você pode estar fazendo de melhor para a sua boneca?
Muito interessante, né? Isso. E o palestrante continuou: qual é a melhor forma de você chutar a bola? Vamos descobrir juntos? O que acontece se esse brinquedo cair no chão? Como seria melhor brincar com esse brinquedo? Percebe a diferença de como perguntar, de como cuidar? E aí ele continuou: outro ponto que eu gostaria que ficasse bem esclarecido é que nossos pais fizeram o melhor que puderam dentro de todas as circunstâncias e das condições que se apresentavam, com base no que eles acreditavam ser o melhor e de acordo com as crenças deles. Então ninguém aqui está culpando o pai, ok? Por isso, independente de qualquer situação, disse o palestrante, não há culpa. Há, pelo contrário, gratidão por ter recebido o melhor que eles puderam dar. E aí ele disse: quando eu perguntei a cada um de vocês se acreditavam que podiam vender mais, é provável que a maioria tenha colocado a atenção na expressão vender mais. Sim, é fato, né? Quando, na verdade, o mais importante é: você acredita? E aí, a essa altura, a nossa jovem ficou pensando sobre isso. Você acredita? O que você acredita? E ela começou a perceber que a sensação que tinha ao chegar em casa, né, era igual quando chegava no trabalho. Vou vencer mais esse leão. Sim, ela começou a perceber que os seus pensamentos, eles eram envolvidos por questões de luta, de sacrifício e que geravam esse cansaço no final do dia. Ela também começou a perceber que vender para ela era algo muito difícil, assim como tantas outras coisas na vida dela. Ela olhando para si, né? Como, por exemplo, se empenhar para estudar algumas matérias, fazer novos amigos. Fazer novos amigos para ela também era difícil. Não sabia nem por onde começar, o que falar ou o que fazer para iniciar uma nova amizade. Com 24 anos, hein? Isso realmente para ela era vencer um leão. E por fim ela descobriu o quanto essa crença que estava presente na sua vida, o quanto era realmente limitante, como ele disse. Porém, segundo o palestrante, as pessoas não precisariam naquele momento descobrir de onde elas teriam vindo, mas sim bastava descobrir que tinham esse tipo de crença e que poderiam, aos poucos, começar a observar em que aspectos da vida elas se manifestavam. O palestrante disse assim: vamos pensar daqui para frente. Puxa, que bom! Eu descobri que tenho algumas crenças que realmente me limitam. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou buscar perceber a minha forma de pensar sobre a vida, sobre as situações do dia a dia, sobre as vendas que eu preciso fazer, pois afinal é o meu trabalho, né? Disse a jovem. É bom perguntar a mim mesmo o que posso fazer para transformar essa crença de forma que eu tenha o resultado que eu preciso. E aí o palestrante prosseguiu: é interessante saber que muitos de nós conseguimos dar passos através dessa autoobservação, do autoconhecimento, de reflexões diárias, como se nós criássemos uma outra pessoa, uma segunda pessoa, que observa a gente, que avalia a gente. Mas deixar claro que não é uma avaliação destrutiva, mas sim uma conversa com a gente mesmo, onde conseguimos ver a presença da nossa crença nas nossas ações, porque nós agimos de certa forma ou deixamos de agir. E a partir daí, recomeçar,
mas recomeçar com um sentimento profundo de que somos capazes e de que vamos conseguir, nos tratando com muito carinho e muito respeito. Mudar uma crença vai mudar a forma como pensamos e sentimos e, logicamente, vamos agir de uma forma diferente. E o mais importante é que desse momento em diante nós vamos conseguir, disse o palestrante, retribuir a vida que recebemos, emanando pensamentos, sentimentos positivos de forma consciente, influenciando pessoas com a nossa nova energia. Muito interessante, né? E isso gera resultados melhores para todos. E a partir daquele momento, a jovem decidiu colocar em prática o que o palestrante estava dizendo, né? Mas o interessante é que ela falou assim: eu vou colocar em prática. Eu vou vencer mais esse leão. E ela acabou rindo, né? Rindo dela mesma, porque até para dar o primeiro passo, quando ela viu que ia recomeçar, ela percebeu que estava baseado na sua própria crença que ela queria transformar. Mas mesmo assim, ela se sentiu grata por ter aumentado a sua percepção em relação aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. E então, ela repensou: eu vou conseguir, eu tenho possibilidades, eu tenho qualidades. Trabalhar é muito bom. Muito legal essa história, não é mesmo? Pois é, quando a gente fala de crença, tem muitas crenças e não é só isso, sabe? Aqui é a história dela, baseada nessa palestra. Eu te pergunto, você tem a crença de vencer um leão todo dia? Que não pode, que não sabe, que é difícil? Assim como essa jovem. Eu conheci essa jovem e ela conseguiu dar os primeiros passos, virar uma chave para prosseguir mais confiante, sabe? Aqui no Bora em Frente, as nossas histórias têm esse objetivo: fazer você refletir e dar um passo, se colocar em movimento, um passo perfeito, porque ele é seu, a partir do seu autoconhecimento. Tudo bem? Se você quiser saber mais sobre crenças, alguma coisa, crenças limitantes e tal, ou você vai no livro, que está lá na Amazon, tá bom? Tá o link aqui na descrição, ou você me passa um direct, pode mandar, não tem problema não. Tudo bem? E se você tiver um amigo ou uma amiga que acredita que essa história vai ser útil para ela, por favor, compartilha. É sempre bom quando a gente lembra de alguém e ajuda esse alguém. Tudo bem? No mais, siga a gente nas redes sociais. A gente tá lá no Insta também, @Bora em Frente, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!